aqui hoje no Entre Elas. Eu vou estar falando, conversando com essa queridíssima Aline Ribeiro. Aline Ribeiro, fala um pouquinho de você, né? Eu quero saber um pouquinho de você. Conta aí pro nosso público aqui que está nos assistindo, Entre Elas, né? Um papo entre nós, mulheres. E fala um pouquinho aí de você pra gente, para as pessoas possam te conhecer. Perfeito. Primeiro, bom dia para todos. Agradeço Entre Elas pelo convite, pela credibilidade e a parceria, né? Sempre. E eu sou do mercado imobiliário, né? Que é um mercado bem difícil. Hoje não mais, né? E até estatisticamente falando, a gente conseguiu galgar, né? Hoje nós temos aí um percentual de 70% de mulheres no nosso segmento. E isso é muito importante, porque era um mercado só para homens. Né? E você está há quanto tempo nesse mercado? Eu estou há 27 anos. Bastante tempo. E você, no início, você sentia que você sofreu algum preconceito, assim, de... Vários. As pessoas não deixavam você falar? Sim. Foi engraçado quando eu comecei na profissão, porque eu comecei como secretária executiva bilíngue com 18 anos de idade, na Torre do Rio Sul, né? Eu já falava inglês e espanhol. E uma professora me indicou para que a multinacional precisava de uma secretária. E essa empresa, ela fabricava etiquetas para todas as grifes do Brasil inteiro e fora as outras. E tinha a equipe de vendas. Uhum. E eu fiquei encantada com a equipe de vendas. E eu vi que o secretariado não tinha nada a ver comigo. Eu já estava cursando o nível superior, fazendo a universidade de secretariado, né? Uhum. E fiquei pensando, poxa, eu olhava para o meu salário, olhava para o salário dos vendedores. Já dava tristeza. Aí já dava tristeza, né? Aí eu falei, poxa, e era gostoso, porque assim, eu não sou administrativa, eu sou da rua. Eu gosto de gente, eu gosto Mas você não sabia disso até então? Até então, não tinha, né? Eu tinha 18 anos, então eu estava me descobrindo, né? Uhum. E o que inspira, né, nós... Eu acho que você olhava para aquele pessoal e ficava assim, eu queria fazer isso. Era mais ou menos isso. Assim, eu me identifiquei. Você se encantou. Eu me encantei pelo processo, né? Eu estou falando da pelo remuneração. Também, mas assim, as pessoas, a forma como ele se posicionava, a postura, né? Não, e o trabalho em si, né? Porque o administrativo, seja ele qual for, né? No meu caso, eu era secretária. Uhum. Mas todo o setor administrativo, você tem que ficar sentadinha o dia inteiro num escritório. E você ficava vendo as pessoas para lá e para cá, ficava com invejinha. Exatamente. Poxa, eu queria estar andando também, não queria estar aqui parada. Não, e eu já era muito... Sempre fui muito ativa, sempre fiz você não é parada, curso. né? Eu não paro. Uma pessoa parada. Não sou uma pessoa parada. Então, eu sentava ali e ser secretária de certa forma, não ofendendo, pelo contrário, respeito muito e admiro, né? Sou até formada, tenho até o registro do Ministério do Trabalho. Mas é um trabalho muito de submissão, assim, porque você tem que estar o tempo inteiro, né, junto do diretor, Mas da empresa. Mas como que você conseguiu sair desse... Sim, aí aconteceu a demissão, né? Eu fui demitida. Que bom, né? Fui demitida. Aí eu primeiro demonstrei para a empresa que eu gostaria de entrar no quadro de vendas. Uhum. Só que eu não era formada ainda e era uma exigência ter um nível superior e carro próprio. Eu falei, bom, não tem nenhum dos dois. Uhum. E novinha, né? E muito jovem, não tinha essa Você maturidade. nunca. Não tinha o perfil. perfil. Você não tinha o perfil zero. Perfil zero. E como eu era secretária do diretor e o sogro, que era o dono da empresa, e a fábrica era em Blumenau, ele faleceu. Então, ele teve que ir para lá, assumir Blumenau. E lá já tinha todo
já tinha secretária lá, já tinha toda a parte administrativa de lá. Então, eles resolveram fechar a sede do Rio, que era na Torre do Rio Sul, e manter todo mundo lá. Né? Ficou só o segmento de vendas daqui, que naquela época era tudo manual, fazer pedido, não era tão moderno. Se fosse hoje, nem ia precisar, né? Então, dos males, os menores, né? Porque foi daí, né, dessa demissão, que tudo mudou na minha vida. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, e aí eu comecei, né, a procurar anúncio no jornal. Né? A gente tinha um caderno, não vou citar o nome da empresa, né? E que tinha um caderno de empregos, né? Os classificados. E aí eu vi assim, ganhos acima, isso estou falando de 1996, ganhos acima de R$ 5.000. Falei, opa, está me interessando, venha conhecer a nossa empresa e entrar no corpo de vendas. Aí tu foi? Aí eu cheguei lá, era uma imobiliária, uma imobiliária pequena, bem familiar. Mas você tinha experiência imobiliária, não? Nunca. Você só tinha visto o pessoal fazendo? Ou não? Também não? Não, eu nunca imaginei entrar num apartamento. Eu não conhecia contratos, né? Entendi. Eu não conhecia nada. Eu fui com a cara e a coragem. E aí lá você começou tudo e foi em frente e está até hoje? Não, aí eu entrei na empresa como corretora. Não, aí você tem que estudar, tem que ter o CRES, a gente não pode te admitir. Mas faz uma experiência aqui, né, como estagiária, vê se você vai se adaptar, se adequar. E foi engraçado que a minha mãe dizia assim, eu vim de uma família bem humilde, né, uma origem humilde, e bem tradicional. Meu pai queria que eu passasse em concurso público, né? Que ele é concursado, agora está aposentado. Aquela velha história. Aquela velha história, né? Do concurso, da estabilidade, da tal estabilidade. E aí eu falei, não, minha mãe dizia todo dia para mim, minha filha, desiste disso. Você trabalha o mês inteiro, gasta sapato, gasta roupa, gasta dinheiro e vem zerada para casa. Eu falei, e eu, no meu self, assim, no meu myself, eu dizia, é a minha profissão. É isso que eu quero para minha vida. Quando eu entrei no primeiro apartamento, eu tive o start. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu vou empreender, hoje eu vou estar aqui. Eu fiquei 8 anos nessa empresa, me deram essa oportunidade e foi uma escola, porque lá a gente trabalhava administração. Você devia fazer do início ao fim todo o processo de venda. E aí você ficou especialista em tudo. Em tudo, exatamente. Isso é muito bom, né? É quando você tem do início, meio e fim. Porque se você fosse para uma empresa muito grande, você não teria a experiência que você adquiriu logo no seu início de carreira. E isso, com certeza, foi o diferencial na sua vida que é até hoje. Exatamente. E aí, depois disso, você já abriu a empresa? Como que foi? E aí o escritório, como era uma empresa pequena, e eu queria crescer. Eu já estava com 20 e poucos anos. Eu falei, eu preciso agora galgar uma coisa maior para mim. Então, eu entrei na maior empresa do mercado imobiliário, né? Coragem. Na maior, para trabalhar com lançamentos, que são produtos específicos, né? E aí foi me ajudando muito, eu fui me destacando porque eu já tinha uma bagagem. Porque o corretor iniciante de lançamento... Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época, uns 25, 26 anos. E aí eu comecei a me destacando, não foi fácil, no início não foi fácil, até eu me adaptar. E o corretor, ele tem que estudar muitos produtos. Né? Você vai vender um lançamento, você tem que dominar o que você está vendendo. E comprar também o produto, porque senão você não passa a energia, né? do empreendimento para o cliente final, né? E para o investidor. Ele precisa acreditar no projeto. A gente vendia planta, né? A gente vendia papel, né?
E aí eu fui começando a me destacar e sempre trabalhando de segunda a segunda. Eu não tive juventude na minha vida. Trabalhando muito. 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 Era uma carga horária, assim. E você sempre era era um dos destaques da empresa. Sim, eu era sempre uma das campeões de vendas. E durante quanto tempo você ficou nessa empresa? Nessa primeira empresa eu fiquei uns 2 anos. E aí depois eu fui recebendo outras propostas. Aí eu engravidei da minha filha. E eu recebi uma proposta de uma construtora para ser gerente de produtos. E foi maravilhoso, porque era próximo à minha casa, né? E eu ajudava... O que é um gerente de produtos? Né? Era a antiga CHL, né? Que era bem forte aqui na Zona Sul. O meu trabalho era motivar corretores a vender o pós-lançamento. Porque é o trabalho da formiguinha. Se o corretor ele está acostumado no pré-lançamento, ele vai com tudo. Nós lançamos. Digamos que o empreendimento vendeu 50%, 50%, 70%. Ou foi mal. E aí o corretor ele para ali e parte para o outro lançamento. Então, eu tenho que resgatar essa equipe a vender então você, o estoque. Então, vamos lá. Você, falando de você, não Sim. vou falar da imobiliária nem de nada. Você, de tudo isso, então, o que eu vejo aí, que existe uma mulher, tá? Falando da Aline Ribeiro, trazendo para você, né? Sim. Uma mulher que motiva, pelo jeito. Sim. Uma mulher que vai em frente e busca aquilo que, quando nas maiores dificuldades, não sabe, mas vai melhorando a cada dia. Você tem um potencial de correr atrás, de fazer acontecer, né? Se é tá difícil, é o que eu quero. E motivar. E com quantos anos você abriu a sua empresa? Vou chegar agora no principal. Eu abri minha empresa em junho de 2008. Então, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Caramba. Junho de 2008. Você ficou com medo quando abriu a empresa? Claro. Você ficou achando que não teria cliente quando você abriu a empresa? Ou você já tinha uma carteira de cliente que você já sabia, eu vou... E não. Deu aquele frio na barriga? Olha, sempre dá um frio na barriga. Você largou tudo e foi abrir sua empresa? Eu pensei, é o momento agora de eu ter o meu próprio negócio. Porque o que acontece? Eu já pela minha bagagem de experiência, né? No meu profissional, eu vendia para o cliente da planta, né? Aí o imóvel ficava pronto. Aí ele queria revender ou locar. E nessa época, eu estava fazendo design de interiores. Não concluí esse curso. Aí eu peguei e falei, eu vou abrir uma empresa e vou criar braços, né? E esse meu cliente... Porque você deve ter visto também, assim, gente, tudo isso eu faço. Exatamente. Por que eu vou ficar presa? Trabalhando presa se eu posso fazer tudo? Mas eu acho que o principal para as pessoas que estão ouvindo, assim, o medo, ele existe. Quando você saiu. Existe. O medo. Embora... Mas o que te motivou a ir em frente? É que você sabia o seu potencial. Sim. Você sabia que você podia, mas... E os clientes? Como que você ia conquistar eles? O que você... Assim, não deu um medo de não entrar ninguém? Sempre a transparência, né? Transparência. A nossa profissão, ela precisa inspirar confiança, né? O cliente ele tem que se sentir confiante. E o meu trabalho ele é personalizado. Entendi. Muito então personalizado. Você usa mais essa personalização no seu atendimento, senta com o cliente, dá atenção, conversa. Porque muitas vezes a pessoa chega, às vezes, de repente ela está querendo até bater um papo, ela vê assim, está espiando para ver se vai, se não vai. E quando sente em você uma pessoa que está acolhendo, né? Exatamente. Trazer a ele essa experiência. Né? Porque o cliente que está procurando um imóvel, eu estou lidando com um sonho, né?
O projeto maior é a realização de um sonho da pessoa, é o patrimônio. Isso, e eu queria te perguntar isso também. Você tem algum propósito quando você, né, atende esse cliente? Qual o seu Sim. propósito? E você já acabou de me responder, né? O propósito é fazer a entrega das chaves e com satisfação para ambas as partes, né? Porque eu sou a intermediadora. Uhum. Eu tenho que intermediar partes, pessoas, né? E nem sempre é fácil. 99,9% é difícil. Não é fácil. Cada um, às vezes, diverge, né, de uma coisa ou outra. E a gente, com o jogo de cintura, acaba atingindo o objetivo, que é ambos ficarem satisfeitos. E hoje, o cliente ele sente muita falta eu preciso fidelizar o meu cliente, né? Então, se o cliente me fidelizar, a coisa vai acontecer, né? Como a gente está batendo muito a exclusividade. Então, o projeto maior é esse, é a satisfação do cliente. Então, esse é o maior propósito, né? Maior propósito. Isso aí, Aline. Então, eu acho que você vai poder dar esse depoimento no nosso encontro, né, entre elas. Vai ser um prazer 15, vai ser ter maravilhoso. você comigo. E não vai nem dar tempo, mas assim, a gente se conheceu, foi muito bacana, né? A conexão nossa, né? E eu vejo assim, como que Deus conecta, né, as pessoas, né? Sua amiga tinha sido sorteada, só que ela não estava me seguindo. E aí eu ia dar esse sorteio e você foi a segunda pessoa a ser sorteada. Eu falei, não, peraí, sua amiga foi sorteada. Não está me seguindo. Você também não, mas eu vou dar o prêmio para as duas. E desde esse dia a gente começou a se conectar tão bem. Exatamente. Né? E ela já me apresentou a Narcisa, né? Já fiz a maquiagem da Narcisa só nessa conexão, né? Porque eu acho assim, eu tenho uma fé muito grande. É por isso que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente foi muito isso, né? Deus conectou. E o tempo todo eu não entendi. Porque, assim, o que gerou essa não conexão foi quando eu sorteei sua amiga, ela não estava me seguindo, eu falei, mas tem que estar me seguindo. E quando você também for sorteada, eu falei, peraí, as duas são amigas? Não, Deus quer que a gente se conecte. Exatamente. E no mesmo dia, você falou, eu tô indo fazer o Morar Mais. Foi. Né, que ela também está, né, no projeto do Morar Mais. E aí ela falou, eu estou indo, a Narcisa vai estar lá amanhã. Eu falei, ela não quer que eu maquie ela? Foi. E aí você, não sei, podia maquiar ela. E aí ela conseguiu, né, que eu maquiasse a Narcisa. E para mim foi um prazer, porque eu sou grande fã da Narcisa. E assim, eu vejo que Deus sempre conecta. E você, de cara, eu te chamei para dar o seu depoimento lá no nosso Entre Elas, porque eu vi que a gente tinha uma conexão entre nós, né, mulheres. Exatamente. E eu acho que esse depoimento seu lá vai ser muito bonito, vai ser muito bom e vai poder também as pessoas vão ter uma referência também de uma mulher de sucesso, né? O quadro você vai fazer o Empreender com Propósito, né? E você demonstra que você tem um propósito e você é uma mulher assim, admirável, linda também, né? Maravilhosa. Obrigada. E é muito bom ter você comigo mesmo. E aí a recíproca é verdadeira, viu? Tudo que você falou é exatamente isso. É energia, conexão e nada é por acaso, né? E a gente tem muitas coisas aí para seguir, 2025 a gente vai ter muito ainda a fazer juntas. Vai ter muito trabalho aí. Então Somos é isso. mulheres de trabalho, né? Obrigada, Aline. Obrigada a você muito obrigada pela presença, carinho, tudo. Então, até dia 15 e todos estão convidados. Eu já tô, né? A gente já está enviando os convites. Isso. E, a Aline está enganjada nesse encontro nosso, né, Aline? Vamos prestigiar. É isso. Obrigada.